aqui comigo, sim, é a expressão máxima de quem quer exercitar pontes e conexões, networking e empreendedorismo. Então, vamos falar com a Laís Macedo, CEO do grupo Lead Futuro. Laís, prazer estar aqui você comigo, super obrigada. Imagina, Mel, eu que agradeço, que delícia de convite, que oportunidade. Eu realmente fico muito entusiasmada e igualmente grata pela oportunidade de disseminar um tema que eu vivo, trabalho, comercializo, porque é meu business, e dissemino com muita crença de que networking é o maior ativo que a gente pode ter na nossa vida pessoal e profissional, e há 11 anos venho aí trabalhando e provando isso. É isso aí, eu também sou super apaixonada por esse tema de relacionamentos. Eu também acredito, sabe, Laís, na importância da troca dessas relações para construir projetos, negócios e até na vida, né? E você fez, sabe, da Lead Futuro uma forma profissional de exercitar esse networking, que é o tema que a gente vai discutir aqui. Então, conta um pouquinho para nós de você, da sua trajetória, como é que funciona a Lead Futuro. Como é que você transformou o networking num business e qual é o propósito de tudo isso? E como é que você monetiza também esse modelo de negócio? Bom, o Lead Futuro ele é uma plataforma de networking que reúne hoje centenas de lideranças. São líderes empreendedores, mas quem já tracionou, quem tem essa bagagem na qual me refiro como uma jornada empresarial. Quem vive a dor de empreender e ser um executivo no Brasil. Assim como os intraempreendedores, porque não necessariamente empreender é portar um CNPJ. O Exato. intraempreendedor é quem ocupa aquela posição de impacto, de influência numa grande empresa nacional ou multinacional. E um terceiro perfil que representa essa massa crítica exponencial aqui de líderes que fazem parte do nosso grupo em busca desse networking qualificado e decisivo são os sucessores de empresas familiares. E este é o Lead Futuro, esta plataforma de networking. Mas começo a contar essa história de trás para frente, porque há 11 anos eu cheguei no Lead. O Lead é o grupo de líderes empresariais, foi aí o pioneiro em compreender networking como um ativo, como um produto, como um negócio, como uma oportunidade de encurtar esse nosso movimento natural da vida de caminhada de um ponto A para o ponto B. O Lead foi criado pelo então empresário João Dória em 2003, como uma plataforma de reunião de líderes de grandes empresas nacionais e multinacionais. Eu entrei no Lead nesse momento como estagiária, comecei ali minha jornada. E Uma na bebê, certeza, uma uma bebezinha. bebê, 20 anos de idade, chegando lá, e eu tinha uma certeza muito grande, assim, eu falava, bom, é aqui que eu quero estar, eu acredito no poder do networking, obviamente, hoje eu acredito de um modo muito mais maduro, por viver as oportunidades, consequência de uma rede construída com muito cuidado, e uma habilidade adquirida ao longo desses 11 anos. Mas eu já tinha consciência da importância do networking. Então, ali eu estava, cheguei no Lead como estagiária, aspirava ali uma gerência, né, antes dos 25 anos, uma diretoria antes dos 30. Com fato, de fato, essa gerência se deu com 24 anos. E ali foi uma grande virada de chave na minha vida, Mel. Foi quando eu entendi networking. O que acontece? Uhum. Eu achava que o fato de estar presente do Lead, transitar entre tantos presidentes, autoridades públicas num grande grau de influência, enfim, representantes realmente do topo da pirâmide do nosso estado, né? Então, ali um poder de influência e tomada de decisão grande. Enfim, eu olhava para aquele ambiente, me via lá dentro e falava: tem uma grande rede de networking. Mas eu tive uma virada de chave com 24 anos, ao ligar para o presidente de uma empresa, me apresentar como Laís do Lead. E ele me perguntou se eu não tinha sobrenome. Ali eu entendi, então, que a minha rede não me pertencia. Eu tinha conexões, mas eu não acessava ninguém ali. Eu carregava um cargo, eu carregava um cartão de visitas, que era então meu lastro, para dizer que ali eu poderia estar e que essas pessoas, então, estariam conectadas a mim e, obviamente, igualmente conectadas a elas. Então, eu comecei um trabalho de conversão da Laís do Lead para Laís Macedo. E foi uma grande virada de chave na minha história, razão pela qual, em 2017, eu me uni a 11 homens, 11 amigos empreendedores, que eu me orgulho muito da nossa jornada, porque dali saiu uma sociedade, onde propusemos ao Lead o spin-off da operação do Lead Futuro, que é o que apresentei há pouco,
então era um projeto, e ao longo dessa caminhada aí da criação do Lead Futuro em 2013 como um projeto de antecipação do Lead, olhando para esses jovens líderes, né, para esse novo líder que chegava no mercado, e ali ele caminhou como um projeto, então, o Lead Futuro, até 2017, quando propusemos o spin-off da operação, assumimos em 12 sócios, tive a oportunidade ali, com os meus 27 anos, de assumir também a posição de CEO do grupo, no qual ocupei até janeiro do ano passado. Saí na intenção, desejo e provocação de usar a minha rede a favor de outras oportunidades de negócio. Entendi meu grande propósito de vida durante essa pandemia, que é ser ponte, é de ter uma grande rede, é transitar entre tantos ambientes valiosos, mas para ser ponte entre oportunidades e necessidades. E foi assim também, a partir dessa motivação, provocação, esse processo profundo de autoconhecimento que a pandemia nos proporcionou ou nos forçou a viver, Exato. que em janeiro desse ano, eu então assumi o grupo como majoritária e voltei para a presidência. E cá estou, em meio à pandemia, mais certa do que nunca de que redes de relacionamento são agora é o nosso maior ativo, já era, mas agora nós precisamos de comunidades, nós precisamos de relações. É um momento onde carecemos de relações, interações pessoais, porque nessas relações mora um espaço de acolhida a partir da confiança, que é a base de qualquer networking, de qualquer relacionamento. Então é isso que eu acredito, é isso que eu acordo para fazer todos os dias, fomentar networking com qualidade, com influência, gerando elos verdadeiros, decisivos, a partir de muita confiança entre esses empresários, entre eles, e obviamente confiando em mim, na liderança do grupo e no Lead Futuro. Não, muito bom. Foi exatamente quando eu comecei a acompanhar a Lead Futuro em 2017, né? E vocês cresceram muito. E aí, aproveitando o gancho que você está falando da pandemia, a gente sabe que a Lead Futuro tem essa essência de relações, de proximidade, e era muito fomentado através de eventos presenciais. Aí chega a pandemia, tudo isso que você falou, né? A gente tem que se adaptar à quarentena e tudo mais, já faz um tempão, 1 ano e meio. E aquilo que deveria ser uma adaptação momentânea tornou-se um modelo fixo. Então, a minha pergunta é o seguinte: quais foram os impactos na Lead Futuro, que é o core o relacionamento? Como é que vocês se adaptaram? Você acredita que o modelo do negócio da Lead Futuro, que eram eventos presenciais, como é que eles vão se transformar daqui para frente? Como isso impactará no futuro da Lead, Laís? Então, a gente tem um mote aqui no Lead Futuro, né? A gente tem uma bandeira que é o futuro é agora. Então, não é que vai impactar, já impactou. Não escolhemos, assim como todas as pessoas que habitam aqui este mundo, neste momento que enfrenta uma crise sanitária, econômica, política e mental. Uma crise, uma somatória de todas essas crises impactadas diretamente no nosso business. Nós éramos um business que performava, que executava o seu propósito no ambiente offline. Então, sim, quando nos tiraram essa oportunidade, esse ambiente, ficamos carentes da nossa estratégia principal, que era promover um grupo de networking a partir de um calendário de eventos semanal, estratégico, qualificado, e que o filiado já tinha um certo apego e uma conexão do valor dessas relações que se davam nesses espaços. Então, assim como outros grupos, né, que tinham esse hábito de promoção de conteúdo, de networking, fomos para o ambiente online. Foi assertivo, foi valioso, foi custoso, tivemos um tempo de adaptação, porque era tudo muito Lógico. novo para nós. E Todo aí, mundo Mel, foi aprendendo, né? aprendendo, todo mundo aprendendo, já saturando, porque conteúdo nessa pandemia virou commodity, não há nada que te impeça hoje de abrir agora um Instagram e consumir um Abílio Diniz, uma live com ele, um conteúdo com ele que antes era um ambiente exclusivo nosso. A exclusividade sempre foi um ativo dentro do grupo, porque os empresários sempre souberam da força dos nossos filiados, razão pela qual sempre dedicaram seu tempo, sua estrutura, a sua experiência para compartilhar com o nosso grupo, por exemplo, em programas de mentoria, uma entre 10 categorias aqui de eventos. Então, beleza, chega a pandemia,
evento não é possível, nos tiram essa oportunidade, Que a esse gente vai ativo. fazer? Que a gente vai fazer se não entregar para Deus e falar: "A gente volta já", entendeu? Deixar passar essa quarentena que eu entendi que ia durar 40 dias, grande ilusão, não tinha ideia de onde a gente ia parar. Mas eu adoro aquele clichê, você tá ali olhando para a crise se derruba o S, você que crie, que se reinvente. Aqui mora a capacidade do brasileiro de resiliência, de força, de reinvenção. E foi muito legal, Mel, e razão pela qual eu voltei à liderança do grupo no início desse ano, porque eu entendi que o Lead Futuro não tem que ser um grupo de networking que cria ambientes de networking para que então essas relações aconteçam. O Lead Futuro é um grupo de networking. Nós não criamos um ambiente, nós criamos o networking. E assim o grupo tem crescido muito, abril para a gente foi um mês muito bom, maio foi melhor ainda, começamos o junho a todo vapor, porque o mercado começou a entender de que eles precisam de relações, de que essas relações vão ser decisivas para essa retomada desses negócios, para acelerar ali oportunidades que eles começam a perceber, então, agora que a gente tem até uma maturidade em função dessa crise para saber lidar um pouco melhor com ela. Então, passamos por um processo de reinvenção importante, onde migramos o comportamento de networking para além dos nossos eventos. Reestruturamos a agenda, sim, sempre que possível e permitido, atendemos aos protocolos e criamos pequenos encontros híbridos, mas também estamos aqui na construção de uma plataforma online para esse networking, grupos de WhatsApp, no qual fazemos ali uma moderação importante, mas a gente já tem percebido ali um ambiente de diálogo, e mais que isso, algo muito legal de networking, é a disposição das pessoas em se ajudar. Então, é muito normal nesse grupo que eles peçam contato, apoio, e, e é uma grande comunidade. Quem está ali sabe o valor de quem pertence e se engaja para nutrir o grupo e as relações. E aí, um outro elemento fundamental foi a compreensão da minha estrutura de time como uma nova estratégia, de terceirizar PR, comunicação, produção de eventos e focar numa área de relacionamento, conhecer o CPF que integra o grupo e ali encontrar oportunidades, como disse no início, que é o que me move, de sermos pontes. E assim, então, o grupo passou por uma reinvenção importante, e acredito que esse é um lugar muito mais concreto de prosperidade, onde o nosso propósito não está mais refém de um fator externo, no qual nos tiram esse espaço de concretização, e aqui a gente fica, carente só e procurando esse nosso chão. O chão está aqui, a gente está pavimentando, e eu tenho certeza que nasce uma nova fase do grupo, a partir também desse ressignificado do poder do networking. Demais. Não, inclusive eu tô lá, viu? Já entrei, já tô com os grupos, já me apresentei, já me Estou inscrevi. muito feliz com a sua chegada. Acho que vai ser demais. Agora, Laís, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando do acesso, né, da democratização do acesso. Então, ao longo da história, a gente sabe que os relacionamentos sempre foram importantes, divisores de água para construir um sucesso. Então, desde o lobby político a conseguir capturar investimentos, apresentar uma ideia, criar oportunidades. Então, hoje, com a democratização do acesso, né, que é o que você falou, promovida pelos meios digitais, você acredita que haja também uma facilidade maior para qualquer um que possa se beneficiar de práticas de pontes e conexões? Ou seja, quais são os meios e ferramentas que você recomendaria para isso? Que dicas e conselhos de ferramenta e práticas você daria para quem quer exercitar pontes e conexões e desenvolver-se na carreira e na vida? É tão importante isso, porque é uma linha muito tênue, especialmente agora, onde encontramos o networking remoto. É. Nós estamos aí diante de uma infinidade de possibilidades de conexão. Olha, você precisou de um nível da sua rede para a gente se conectar. E vice-versa, se Exato, eu acionasse a exato, mesma pessoa que nos foi ponte, eu teria seu celular pessoal. Mas eu exato. também poderia encontrar a Mel no Instagram, no LinkedIn, em outras redes sociais, em outras comunidades. E a gente se conectar por lá.
E sabe o que isso significa? Quase nada. Isso não diz que você é uma conexão. Isso não diz que eu tenho acesso a Mel. Porque não adianta ter seu número de WhatsApp. A minha grande pergunta é: você vai responder? Hoje o contato está disponível, os dados estão completamente expostos. A gente consegue o celular do presidente da República É fácil. em 5 níveis. Falam que a gente Exato, aquele precisa de 5 contato. níveis. Exato, exato. A gente chega onde a gente quiser. Esses grupos provam isso, a gente vê isso dentro do networking. Gente, agora é preciso falar com o CEO do Mercado Livre. Um nível de conexão, esse caminho está dado. Mas conexão não é o que nomeia uma rede de networking. O que nomeia é acesso. E é aí que as pessoas se perdem, porque elas entendem que ao acumular conexões, elas criam um grande acúmulo de conexões nas suas redes pessoais, têm uma agenda poderosa de contatos salvos, e ali pronto, elas assumem um networking poderoso. Eu estou extremamente conectada. Não, você não está. Você tem acesso a todas essas pessoas. Networking não é só quem você conhece, é quem conhece você. Hoje, a sua relação com essas pessoas é uma relação como você interpreta, que você interpreta como relações comerciais? São relações no qual a sua comunicação parte sempre da necessidade de geração de um negócio? Nós faremos negócio com a nossa rede, mas negócio é consequência de relações de confiança. Então, networking vai muito além de uma conexão. É conhecer o outro, é mapear o outro. As redes nos dão algo valioso, gatilhos emocionais. Eu posso entrar hoje num Instagram como o seu, antes da gente se relacionar pela primeira vez, você tendo ali uma plataforma aberta, e eu saber da sua vida. Se você é uma pessoa que se expõe, eu sou, por exemplo, hoje se você entrar, você sabe onde eu fui ontem, a dica que eu dei sobre uma experiência super legal que eu vivi de meditação, fiz hoje stories aqui contando do coworking que eu tô. Então, nada impede da gente começar esse papo aqui, você me perguntando como foi a experiência, como está sendo estar alocada num coworking, porque você tem uma certa curiosidade quanto a isso. E não a gente começando, ou então, me passaram seu contato, eu queria, você já demandando, você nem sabe o que eu posso te dar, eu posso te dar muito mais. E vice-versa. Assim nasceu o nosso papo, com troca. Essa nossa conversa hoje, ela começou com troca sobre autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. Você se filiou ali de futuro. Você não é uma conexão, e eu não sou uma conexão. Nós já temos acesso umas às outras. Agora eu vi um pouco mais do que você faz. Certamente, ao estar ali numa interação com uma outra pessoa, que tenha muito fit com a sua área de atuação, ou com o seu podcast, eu já vou me sentir ali provocada a ser ponte. Poxa, Mel, falei com uma liderança feminina que tem uma estrutura de conteúdo, de jornada, de vida, um know-how valioso, um ativo bem peculiar e poderoso. Você não quer entrevistar? Tá feito, sabe? Isso é acesso, gerar valor sem esperar nada em troca. E não é só a gente se conectar e nunca mais se comunicar. Por isso eu digo, é um processo. A gente encara tantas coisas na nossa vida como processo, com meta, com etapa, com gestão, com métrica. Rede de networking não é diferente. É algo que demanda de estrutura, compreensão e gestão. É nutrir uma rede. Não é porque a gente está se comunicando agora que a gente está eternamente conectada. Então, eventualmente, é a gente se reconectar numa outra oportunidade. Poxa, você conheceu um empresário super legal e ele te conta, Mel, cheguei agora no Brasil, preciso entrar numa comunidade empreendedora, preciso falar com empresários. Teu gatilho vai ser, poxa, deixa eu te apresentar o Lead Futuro. A troco de nada, simplesmente porque você agora faz parte de um grupo no qual você confia nele, confia na minha gestão, no qual a gente se conhece e há relação de confiança. Então, a minha grande provocação para as pessoas vem de entendam que conexão não determina o valor e força da sua rede, e sim acesso. Gerar valor sem esperar nada em troca. Não é só quem você conhece, é quem conhece você. Não é só aquele WhatsApp que você vai enviar, mas aquele WhatsApp respondido. E sim, vai ter a hora de fazer negócio. Se você for ver bem, a gente já fez um negócio na nossa primeira conexão ao te convidar para vir para o Lead Futuro. Exato, exato. Você já pagou ali a sua ingressão do grupo, seu ingresso ao grupo. Mas foi consequência.
No nosso papo, eu vi o quanto você era valiosa, o quanto a tua jornada é compatível com nossos membros. E trouxe de uma forma muito genuína. Mel, não é a intenção, mas hoje você, dentro do Lead Futuro, você é uma mulher muito potente. Você tem muito para somar, dividir, agregar para a tua vida e negócio. Se você quiser fazer parte, está feito o convite. É natural. Não sou eu, sem te conhecer, tentando lá de cá bater uma meta de filiação e te mandando um link no qual você nem entende o que você está fazendo, às vezes até para me agradar. Mas não tem razão alguma. Networking é estratégia, é gestão e é um processo constante. Tem que ter perenidade, tem que ter consistência, constância. Isso é rede. E não vamos nos conectar aí, ou fica com contato de fulano e salva na tua agenda. Uhul, adorei! Porque é o seguinte, é um ponto muito importante que você falou de pontos e conexões, que eu adoro, obviamente, que não é só você mandar link de material. Eu recebo muita gente que eu conheci num papo que fica me mandando link de matéria e não fala nada, não agrega valor, né? Não cria uma conexão, foi só uma ponte, porque são coisas diferentes, pontes e conexões, né? Então, isso é muito importante aqui no papo, é como você vai criar valor. Uma vez eu escutei, numa das minhas entrevistas, Laís, eu escutei que você tem que doar muito quando você está criando uma ponte, uma conexão, né? Você tem que agregar valor para a pessoa, que é muito isso que você falou. Você tem que ter a estratégia de conduzir o processo do seu ativo, tanto na vida pessoal quanto em empresas, porque muitas vezes, aqui antes do nosso papo, a gente já criou outros tipos de outra conexão mais para a vida pessoal, que foi o papo antes da gente começar aqui o nosso podcast. Então, isso é muito legal. E aí, Laís, um conselho é usando o seu chapéu, né? Eu sei que você é a rainha aí de pontos e conexões, né? É um assunto que é muito importante, eu sou apaixonada. Então, eu vou cometer aqui a petulância dentro da sua praia, deixando aqui um conselho meu, que é coisa que eu, Mel, acredito. E depois eu queria que você comentasse um pouquinho e complementasse, né? Para finalizar aí os conselhos aí para o nosso público. O quanto o desenvolvimento da linguagem representou aí esse salto evolutivo, né, para transmitir o que a gente sabe de conhecimento nessas conexões, né? Então, quanto mais cedo, que eu acho que é importante as pessoas praticarem esse relacionamento, essa troca, né, mais cedo elas estarão aptas para construir e ajudar em projetos importantes durante a sua vida, durante a sua carreira. Então, eu acredito muito nesse poder coletivo, nessa energia coletiva, nessa transferência de know-how, ideias, recursos e novas conexões. E eu acho que é isso, né? A gente crescemos e fazemos crescer aí com as trocas. E aí, Laís, para fechar, queria muito seu comentário em relação a esse ponto, que você já falou um pouquinho, mas isso é muito importante porque você é a motherfucker, desculpa o termo, das pontes e conexões. Gosto muito da sua provocação, Mel, e vou muito além. Acredito nessa troca de energia, acredito muito no que a gente tem para dar e para receber. Inclusive, eu sempre digo: se você não está no bom dia, se acolha e saia de cena. Porque aquilo que você gera como primeira impressão é o que fica. Pode ser que hoje eu esteja num péssimo dia e tá tudo bem. E eu, enfim, mais do que nunca, né, estamos aí tão instáveis emocionalmente, e eu venho aqui para um podcast no qual eu tenho muito pouco para dar. Eu frustro você, eu frustro quem te acompanha. Então já começa por aí. Então eu acredito na energia, na troca e na nossa autenticidade, né, com a gente e o que a gente leva para o outro. Mas em relação à linguagem, à comunicação, eu acredito que eu tenho um facilitador na minha vida, que é me comunicar. Eu não nasci com isso. Quando eu conto, assim, a sequência de psicólogos, psiquiatras, terapeutas que já frequentei, começando minha ida pela timidez, ninguém acredita. Mas a Olha, partir do momento que eu entendo o poder das relações, eu vou sim e preciso me submeter ao desconforto do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Então, sou uma pessoa que gosto de me comunicar. Mas a comunicação vai muito além de um repertório de palavras rebuscadas, de conexão de ideias, de um fio condutor que leve para o outro clareza e interesse. Mesmo porque não é esse tom que eu levo para qualquer um. Minha primeira palestra foi dentro de uma universidade. Eu não posso chegar assim contando os presidentes que eu conheço, os negócios que eu já fiz. Meu primeiro slide
eu, quando fui mascote da minha faculdade. Ali ganhei o público. Então, comece em você entender quem é o outro lado. E entender parte da consciência, empatia e maturidade. E humildade. Não adianta chegar ditando regra, olha aqui onde eu tô, sabe o que é o lead futuro, sabe quem faz parte, sabe o que isso interessa para o universitário? Nada. Nada. Então, primeira coisa, compreenda o ambiente, saiba se comunicar. O que você vai dar para eles? Qual é a linguagem que você vai levar? A essência do seu conteúdo é a mesma, mas a empatia e a humildade, porque querendo ou não, né, a gente traz uma certa prepotência para carregar ali a nossa história, ela acaba sendo até criminosa para construir as nossas redes. Ela vem na contramão disso que eu fomento, incentivo, como criar relações verdadeiras. Então é fundamental a gente saber se comunicar também e requer um esforço. E aí você precisa entender o nicho com qual você quer se relacionar. Você não vai ter a habilidade de transitar em todos os ambientes. O meu ambiente é um ambiente empresarial. Eu tenho sim a obrigação de acordar e entrar todos os dias na Folha, no Estadão, nas plataformas de conteúdo que eu assino e me informar. Eu tenho a obrigação de estabelecer um papo contigo e conseguir falar sobre elementos desse universo. Eu não preciso me aprofundar em nada, mas eu não posso ser omissa em nenhuma dessas questões. Ao mesmo tempo, que se hoje você vier falar comigo de blogueira, moda, skincare, Big Brother, eu não tenho nada para te dar. Eu não sigo uma blogueira. Eu não sou essa pessoa, esse tema não me cativa. E esse tema, no meu nicho, não é necessário. Se fosse um hobby, se fosse algo, obviamente, que eu gosto, eu faria. Eu faria, com certeza. Eu gosto de uma série de esportes, sigo esses atletas, esses esportistas, né? Esses esportes. Legal eu falar sobre algo óbvio, que vai além do ambiente empresarial. Eu não sou só essa figura, mas também com muita autenticidade, respeito aquilo que me faz bem, que é importante para mim. Mas não você é a pessoa que vai me botar assistir novela para eu ter um papo, porque meu nicho todo assiste novela, então eu estou no nicho errado, eu não tenho nada para trocar ali. Obviamente, estou no nicho de amigos da faculdade, é um papo informal, um papo leve. Não pensa que eu levo esse protocolo para tudo na minha vida. Eu vim do interior de Minas. A minha família é uma família simples. Esse papo não interessa a eles. Interessa um papo leve, interessa muito mais contar as aventuras de viver numa cidade como São Paulo, as coisas divertidas que eu vivo aqui, mas não sobre business, sobre um negócio que eu fiz com fulano, sobre um movimento que consegui trazer mais mulheres para o Lead Futuro. Isso não abala, isso não cativa. Então, a comunicação, o modo como a gente percebe o outro e o que a gente leva a partir do que a gente sabe, o que a gente sente e o que a gente se conecta é fundamental. A linguagem é essencial, a comunicação é essencial. E de verdade, eu não aceito quando alguém diz, mas isso é nato em você. Em mim, não. É sim. Pode ser que, de fato, não faça parte da sua essência, da sua natureza, de uma forma como a mim faz, que eu sinto que eu amo fazer isso aqui, eu amo me comunicar. Então, você vai se esforçar, você vai buscar mecanismos para se desenvolver. Vai assistir mais conteúdo, vai ler mais sobre aquilo que te interessa, vai se forçar, sim, ao desconforto de chegar num evento e puxar um papo com alguém que Sair você da não zona de puxaria. conforto, né? Total. A gente chega já num ambiente, agora num Zoom, num evento, aí eu vejo lá fulano que carrega um cargo e falo, putz, já não, o que ele vai falar comigo? O que você vai falar com ele? Vocês vão trocar. O tempo de vocês tem o mesmo valor. Agora ele carrega um cargo que pode ser que ele ganhe um pouco mais que você, tenha um pouco mais de poder, influência naquele momento, mas não significa nada. Nada, exato. Então, que a gente se coloque no lugar de troca. E no lugar de troca, usando as habilidades que nós temos, as habilidades que nós buscamos, aquilo que conhecemos e adaptamos as nossas potencialidades, as nossas características, que é ali que a gente gera um valor verdadeiro. Porque senão a verdade não é algo genuíno, a tua rede é frágil, você está exposto de todas as formas. Não adianta eu te falar o que eu acho que você quer ouvir e dali a pouco contar para o LG, que é a pessoa que nos conectou, uma outra história de uma outra perspectiva. Eu me fragilizo com você, eu me fragilizo com ele. Eu defendo aqui uma bandeira, com ele eu defendo uma bandeira contrária, para ser aceita por você, para ser aceita por ele. Tá tudo errado. Eu sou uma pessoa só.
Então, por isso que o autoconhecimento ele é tão aliado à nossa capacidade de construção de relações verdadeiras. A nossa rede está totalmente ligada àquilo que nós somos e àquilo que nós descobrimos todos os dias que devemos ser. E devemos ser porque faz parte dessa construção do nosso ser. Nossa, incrível. E você sabe que eu falei uma vez num podcast muito rápido, assim, eu sou muito extrovertida. E há muitos anos atrás, eu tinha uns 20 anos, eu fui num evento, Mega Blaster, e eu cheguei na frente de um cara que eu não sabia nem quem era, eu nem sabia que ele era o palestrante, ele era o presidente de uma empresa, eu não me apresentei direito, eu não troquei nada, eu fiquei sem graça. E aí depois ele chegou e me chamou depois desse evento e falou: "Cara, você fez tudo errado de networking". Me chamou no escritório dele, eu fui lá, ele era muito mais velho. E eu falei: "Puta merda, é verdade, fui péssima". E aí esse negócio do autoconhecimento, só para fechar, Laís, eu olhei e falei: "Cara, se eu sou muito extrovertida, porque eu nasci assim, quer dizer, nasci não, me transformei aos 10 anos muito extrovertida, por que eu não falei com esse cara?". E aí veio o estalo de autoconhecimento, mas aqui é para fechar esse comentário que eu super concordo com você, e aí depois disso eu comecei a praticar, conexões, né, além de pontes. Então, Laís, eu amei o nosso bate-papo. A gente vai ter que terminar aqui. Queria muito te agradecer, super obrigada. A sua trajetória é incrível, a sua maturidade é incrível, né? Com a sua idade, aonde você chegou, e de verdade, muita admiração por tudo. Então, muito obrigada. Um beijo e com certeza agora a gente vai conversar, porque eu já estou no Lead Futura, a gente até já marcou um bate-papo. Estamos Tá bom? conectadíssimas. Mel, mais uma vez, eu agradeço o convite, espero ter honrado aí a oportunidade de levar para quem te acompanha, que eu sei a qualificação da sua rede, o poder de influência que você tem nela, alguma relevância a partir da minha história, a partir da minha compreensão tão individual e baseada nesses 11 anos aí de networking, de relacionamento, e do poder do indivíduo na construção de histórias, né? Porque o que a gente leva dessa vida é a vida que a gente leva, é as pessoas que a gente se conecta, é o que a gente faz pelo outro e, consequentemente, o que retorna para nós. Obrigada de todo o coração, foi uma oportunidade imensa conversar contigo. Todo sucesso desse mundo, porque não há nada diferente na tua jornada senão sucesso pela qualidade que você leva ao seu trabalho. Muito obrigada. Um beijo. Obrigadão, viu? Vamos nos Beijo, falando. Te vejo obrigada. já já. Com certeza, até breve.